Olá, meu nome é Brisa Elbert Oliveira. Eu vim apresentar o trabalho proposto pelo professor Cássio Moreira na disciplina de Conjuntura Econômica do curso de especialização em Gestão Empresarial do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Porto Alegre. O trabalho proposto pelo professor, então, era a leitura, a interpretação e reflexões acerca de um artigo. Eu escolhi o artigo Brasil na Era Lula, Retorno ao Desenvolvimentismo, de Fonseca, Cunha e Bichara, publicado no ano de 2013. Então, a gente vai explorar, se o Brasil retomou práticas desenvolvimentistas durante os anos que Lula esteve no governo. Essa é uma questão bem recorrente, no debate econômico brasileiro, em momentos de crise ou de retomada, A gente sempre se pergunta qual o papel do Estado, no crescimento do país. E a proposta, então, é entender essa jornada, essa trajetória durante o governo de Lula acerca do desenvolvimentismo no Brasil. O artigo ele busca comparar o ciclo de crescimento durante o governo Lula com a era clássica do desenvolvimentismo, que ocorreu entre 1930 e 1980. Aquela época ela foi marcada por forte intervenção estatal, industrialização acelerada e nacionalismo econômico. Então, o objetivo é identificar se houve uma retomada consciente desse modelo ou se estaríamos diante de uma nova configuração que combina elementos antigos e novos acerca desse modelo econômico. A partir de 2003, o Brasil ele apresentou um desempenho econômico acima da média global, Inclusive, durante a crise de 2008, ele se manteve em crescimento, o que chamou a atenção, do mundo todo. E abriu espaço para uma discussão sobre uma possível inflexão no modelo neoliberal adotado desde os anos 1990. Também vale lembrar que, após a crise de 2008, muitos países repensaram o papel do Estado na economia, o que também reforça a ideia de uma possível revalorização do modelo desenvolvimentista. O que é o desenvolvimentismo, então? É uma estratégia em que o Estado assume um papel central no direcionamento do crescimento econômico do país. Historicamente, isso se traduz em políticas de substituição de importações, planejamento estatal, proteção da indústria nacional e grandes investimentos públicos. O que se observa no governo Lula foi uma versão mais repaginada desse modelo, porque ele valoriza também a questão social, inclusão social, políticas sociais, como motor de crescimento também do país. O artigo ele traz então alguns indicadores econômicos, e esses dados macroeconômicos eles reforçam essa leitura, O PIB cresceu 7,5% no ano de 2010, a inflação ela permaneceu dentro da meta e a dívida líquida caiu. Então, o país ele acumulou reservas internacionais recordes durante o governo Lula. E esses resultados eles indicam que é possível crescer com estabilidade, sem romper com o tripé macroeconômico, que seria a meta de inflação, superávit primário e o câmbio flutuante. Então, é um sinal de que o modelo híbrido ele pode funcionar. As políticas sociais, o artigo traz que a grande inovação, foi a ampliação dessas políticas. O Bolsa Família ele se consolidou durante o governo Lula. O salário mínimo ele teve uma valorização real e a desigualdade ela diminuiu. Então, o índice de Gini ele reduziu consistentemente entre os anos de 2013 e 2010, que é um dado bem significativo e importante. E essas medidas, além da sua importância social, elas dinamizaram bastante o mercado interno,
impulsionando e fomentando o consumo das famílias, né, e incentivando o setor produtivo. Bom, o PAC ele representou uma tentativa de organizar o investimento público em infraestrutura. Né? Então, além disso, o Estado ele utilizou bancos públicos como instrumento de crédito para dinamizar setores estratégicos. Essa revalorização do Estado como indutor do crescimento é uma marca típica do desenvolvimentismo, né? Embora não tenha vindo acompanhada de um projeto industrial de longo prazo, como ocorreu nos governos de Vargas ou de JK. O artigo ele traz algumas críticas e reflexões acerca dos limites deste modelo, né, econômico durante o governo Lula. Então ele traz que apesar dos avanços, né, esse modelo apresentou algumas contradições. A política monetária ela manteve juros elevados, né, o que encareceu o crédito e atraiu capital especulativo. E o câmbio valorizado ele prejudicou as exportações industriais. E também houve uma perda da base produtiva nacional e aumento da dependência de commodities, né, o que caracteriza uma reprimarização da pauta de exportações. E isso foi uma questão que levantou algumas dúvidas, né? Se é possível falar em novo desenvolvimentismo sem falar de reindustrialização. Bom, o populismo econômico, o artigo ele também aborda a crítica de que o Lula teria adotado um ciclo populista. Então, os autores eles refutam essa tese, né? Porque as políticas elas foram implementadas de forma gradual, né? Com responsabilidade fiscal. Então, não houve uma explosão de gastos, nem descontrole da dívida pública. Então, né, trata-se de uma inclusão social bem estruturada, distinta do populismo econômico clássico, né, que sacrificava a estabilidade em nome de ganhos mais imediatos, né, resultados imediatos. Como conclusão, então, do artigo, né, o governo Lula ele combinou estabilidade com políticas sociais, né, resultando num modelo híbrido. Embora haja sinais do retorno do modelo desenvolvimentista, né, esse modelo careceu de um projeto de longo prazo e também de articulações institucionais para que se efetivasse. Né? A resposta à crise de 2008 ela mostrou a eficácia do Estado, né, como coordenador da economia, porém a ausência de um pacto político e de transformações estruturais dentro do país limitou a consolidação desse modelo e desse caminho que foi traçado pelo governo Lula. Trazendo então uma reflexão, né, após a leitura do artigo, nos dias de hoje o Brasil continua enfrentando, né, esses mesmos dilemas de qual modelo econômico seguir, como conciliar crescimento com equidade e hoje em dia também com sustentabilidade. Né? Já era um tema importante, mas atualmente é um fator bem significativo. Então o artigo ele mostra que há caminhos sim possíveis, né, para isso, mas a sua viabilidade, a sua consolidação, ela depende de escolhas estratégicas do governo, né, de uma coordenação política, também de uma vontade nacional, para que isso seja realmente efetivo. Aqui então está a fonte para quem quiser acessar o artigo, ele é um artigo bem interessante, uma leitura bem tranquila também de se fazer. Eu indico bastante. Obrigada.